Neste momento, entre 25% e 30% de cada dólar que você gasta em aquecimento e resfriamento está sendo perdido através de suas janelas. Não por suas paredes, nem por seu telhado, mas pelas suas janelas. O Departamento de Energia dos Estados mediu isso. Cada metro quadrado de vidro em sua casa perde mais calor no inverno e ganha mais calor no verão do que qualquer outra superfície que você possua. Eles estimam o custo nacional de energia desperdiçada através das janelas em mais de 120 bilhões de reais por ano. Apenas o desperdício. E suas janelas cobrem cerca de 15% da área de suas paredes. Uma pequena fração da superfície de sua casa é responsável por 1/3 do dinheiro que sai dela. Você provavelmente já tem cortinas penduradas na maioria dessas janelas. E essas cortinas não estão fazendo quase nada. Uma cortina padrão pendurada em um varão da maneira como toda cortina em toda a casa na América é pendurada reduz a perda de calor através da janela atrás dela em cerca de 10%. O número do próprio Departamento de Energia, 10%, é mau o suficiente para ser notado em uma conta. A mesma cortina, o mesmo tecido, a mesma janela, quando vedada contra a moldura com fita de velcro adesiva ao longo de ambos os lados e uma simples placa no topo, reduz a perda de calor em 25% a 38%. A mesma cortina. A única diferença são $5 em velcro e 15 minutos. Esse é um número publicado. Um pesquisador chamado Baker, trabalhando para a Historic Scotland, testou isso em edifícios com janelas de guilhotina de vidro simples, originais nos invernos escoceses. Cortinas devidamente vedadas reduziram a perda de calor através dessas janelas em até 38%. Não cortinas novas, nem cortinas caras, cortinas que foram ajustadas à moldura para que o ar não pudesse circular atrás delas. A atualização de janela que alcança a mesma melhoria de isolamento custa de uns R$ 300 aos R$ 800 por janela instalada. Uma casa com 10 janelas custa de uns R$ 3.000 aos R$ 8.000. Ou você poderia gastar os R$ 5 por janela em fita de velcro em uma manhã de sábado. Aqui está o porquê da vedação importar. E assim que você vir isso, notará toda vez que estiver perto de uma janela pelo resto da vida. Quando uma cortina fica solta em um varão, há frestas no topo, em ambos os lados e na parte inferior. O ar quente do seu ambiente sobe e passa por cima do topo da cortina. Ele toca o vidro frio atrás dela. Esse ar perde calor, torna-se mais pesado e desliza para baixo na superfície do vidro. Ele se acumula na parte inferior e vaza por baixo da cortina pelo chão como uma corrente de ar frio. Enquanto isso, mais ar quente do ambiente é puxado pelo topo para substituí-lo. Você tem um ciclo de convecção. É um motor em miniatura funcionando atrás da sua cortina, puxando o calor da sua sala e alimentando-o para a superfície mais fria da casa. A cortina não está bloqueando o processo. Ela o está canalizando. Vede as bordas e esse motor para. Velcro ao longo de ambos os lados da moldura. Um bandô ou uma placa no topo. Tecido tocando o peitoril ou o chão. Agora, o ar atrás da cortina não tem para onde ir. Ele fica parado. E o ar parado é um dos melhores isolantes da Terra. Esse é exatamente o mesmo princípio que faz as janelas de vidro duplo funcionarem. Duas chapas de vidro com um espaço de ar preso entre elas. Sua cortina vedada cria a mesma bolsa de ar morto, exceto que custa os $5 em vez de os R$ 300 e é montada no tempo de preparar o café da manhã. Um estudo de Feather, publicado em 1980, confirmou algo que deveria ter mudado a forma como cada proprietário pensa sobre suas janelas. O fator determinante na economia de energia das cortinas não era o peso do tecido, nem o material, nem mesmo se a cortina era especificamente comercializada como um produto térmico. Era o quão bem a cortina estava vedada no perímetro. Essa única variável, a vedação, determinava mais o desempenho térmico do que qualquer outra coisa sobre a cortina.
45 anos de pesquisa publicada. A mesma conclusão todas as vezes. As pessoas que melhor entenderam isso descobriram há 700 anos. As pesadas tapeçarias tecidas que cobriam as paredes dos castelos medievais não eram decoração. Eram isolamento. Paredes de pedra irradiavam frio. O vidro era um luxo que a maioria dos edifícios não possuía. E as janelas que existiam eram frestas abertas, cobertas com venezianas ou pele de animal. Os nobres penduravam tapeçarias de lã espessa especificamente para prender o ar entre o tecido e a pedra, uma barreira de ar morto que mantinha o calor dentro do ambiente. A English Heritage documenta isso como uma estratégia primária de aquecimento do século XII em diante. Essas tapeçarias viajavam com a família de castelo em castelo, enroladas como tapetes, porque eram consideradas equipamentos essenciais, não arte. Mesma física, mesmo princípio. Tecido pesado mais um espaço de ar vedado é igual à resistência térmica. Esse conhecimento sobreviveu até a transição para uma indústria de janelas que ganha mais dinheiro vendendo vidro do que lembrando você de como o tecido funciona. Agora, o Pacific Northwest National Laboratory levou isso adiante em um experimento controlado em toda a casa. Eles usaram 2 casas idênticas fabricadas em sua instalação de casas-laboratório em Richland, Washington. As casas tinham as mesmas janelas, os mesmos sistemas de aquecimento e a mesma orientação. Uma casa tinha coberturas de janela isoladas em cada janela. A outra tinha persianas de vinil padrão. Pesquisadores mediram o uso de energia de aquecimento, ventilação e ar-condicionado ao longo das estações completas de aquecimento e resfriamento. As coberturas isoladas reduziram a energia de aquecimento em 17,6% e a energia de resfriamento em mais de 10%. Mesma casa, mesmo vidro. A única variável era o que estava pendurado à frente dele, e esses 17,6% eram o número da casa inteira, não apenas da janela. A energia total de HVAC para todo o edifício foi reduzida em quase 1/5 apenas com as coberturas de janela. Então, aqui está o quadro completo de quanto isso custa e o que faz. Se você já tem cortinas, mesmo as comuns, a vedação com velcro custa cerca de os $5 por janela. Use tiras de velcro com adesivo ao longo de ambos os lados da moldura e adicione uma placa simples ou um bandô de tecido no topo para bloquear o fluxo de ar sobre o varão. Certifique-se de que a cortina chegue ao chão ou ao peitoril. O total de materiais para uma casa inteira é de os 30 tartetes a os 50 dólares e uma tarde de trabalho. A perda de calor através do vidro cai de 25 a 38%. Se você quiser ir além, troque por uma cortina térmica feita para esse fim. Use tecido denso de múltiplas camadas com um revestimento branco ou reflexivo. O revestimento reflete o calor radiante de volta para o ambiente no inverno e de volta para o vidro no verão. Estas custam de os 25 dólares a os 40 reais por painel na maioria dos varejistas. Combinado com a vedação de velcro, você está elevando o valor R da janela de R1 para R5 ou R6. Isso é o desempenho de vidro simples levado para o território de vidro triplo. Tudo incluído, isso custa menos de os 50 reais por janela. Uma substituição equivalente de janela custa de os 300 reais aos 800 reais instalada. E a substituição ainda precisa de cortinas na frente para ter o melhor desempenho. E há mais um detalhe sobre isso que quase ninguém faz, embora o Departamento de Energia recomende especificamente. Abra suas cortinas durante os dias ensolarados de inverno. A luz solar atingindo seu chão, seus móveis, suas paredes internas através do vidro voltado para o sul é calor gratuito. Energia térmica real entregue em sua casa a custo zero. Feche as cortinas e pressione o velcro assim que o sol se puser. Você coleta calor solar gratuito o dia todo e o tranca lá dentro a noite toda. No verão, inverta. Vede as cortinas durante as horas de pico de sol
para bloquear um terço do ganho de calor solar que, de outra forma, passaria pelo vidro. Abra-as à noite. Esse é o sistema completo. Abrir, fechar, vedar. O velcro se solta em 1 segundo e se fecha em 1 segundo. Sem ferramentas, sem esforço, apenas um hábito. O Departamento de Energia descobriu que 75% das coberturas de janelas residenciais permanecem na mesma posição todos os dias. 3/4 das residências americanas não estão usando os tratamentos de janela que já possuem. Agora, ninguém suprimiu isso. Não foi o que aconteceu. Não houve uma reunião onde a indústria de janelas decidiu enterrar a fita de velcro. O verdadeiro motivo pelo qual a maioria das pessoas não faz isso é mais simples do que isso. Não é muito bonito. Uma tira de velcro em uma moldura de janela não vai parar na capa de uma revista de design de interiores. E a indústria de reforma residencial vende aspiração. Janelas novas, molduras novas, linhas limpas, acabamentos de showroom. Uma tira de velcro adesivo é o oposto disso. Mas aqui está o que vale a pena pensar. Quando a cortina está fechada, o velcro está atrás do tecido. Você não consegue vê-lo. Quando a cortina está aberta, as tiras na moldura são finas, planas e mal perceptíveis, a menos que você esteja procurando por elas. Você não está escolhendo entre janelas bonitas e janelas feias. Você está escolhendo entre tiras finas de velcro que esquecerá que estão lá em uma semana, ou continuar pagando 25 a 38% a mais em perdas de aquecimento e resfriamento através de cada janela em sua casa, todos os dias, enquanto for o proprietário dela. A indústria global de janelas e portas gera mais de os 250 bilhões de reais por ano. Ninguém ao longo dessa cadeia, do fabricante de vidro ao instalador, se beneficia ao apontar para um rolo de fita adesiva de os $5. O produto está na prateleira. Está na prateleira há décadas. A pesquisa foi publicada desde 1980. E a diferença entre uma cortina que economiza 10% e uma cortina que economiza 38% não é o que você comprou. É como você a pendurou. Seu sistema de aquecimento não está lutando contra o clima. Está lutando contra suas janelas. E a solução mais barata e rápida para a superfície de pior desempenho em sua casa não é uma janela nova. É a cortina que você já possui, vedada à moldura, aberta durante o dia e fechada à noite. O mesmo princípio que manteve os castelos medievais aquecidos durante os invernos ingleses há 700 anos. A física não mudou. A cortina não mudou. A única coisa que mudou é que ninguém ganha dinheiro contando isso a você. Se esta solução simples baseada na física mudar a forma como você vê a eficiência da sua casa, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos revelando a sabedoria prática e a ciência oculta que as grandes indústrias frequentemente ignoram. Vamos recuperar a energia da sua casa e salvar o seu futuro. Nosso próximo mergulho profundo nos segredos da tecnologia cotidiana começará em breve.